Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos colocar-nos em pé para essa leitura. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 2 e versículo 3, de 2 a 3. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Poder sentar-vos. Vou pedir ao nosso irmão Federico Falland que faça uma oração em voz alta, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por trazer-nos nesta noite de Santa Ceia à Tua casa, Senhor. Nós te pedimos que estejas conosco esta noite, estejas com o pastor, que o uses, Pai, para trazer a Tua palavra e possas abrir os nossos ouvidos para que possamos entender o Teu querer. Esteja conosco no culto e durante essa semana. Em nome do Teu Filho amado, que oro e agradeço. Amém. O texto está em 1 Samuel, capítulo 25, 2 e 3. 1 Samuel 25, 2 e 3 foi o texto lido. Meus irmãos, o mês de maio, tradicionalmente, era o mês das noivas, porque muitas noivas se casavam no mês de maio. Hoje já não é mais assim, Eu creio que a Isabel, que é cerimonialista, sabe que já não é mais o mês das noivas, Mas é o mês também comemoramos o Dia das Mães. E, de modo geral, falamos muito sobre a família no mês de maio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu julgo importante, aliás, um dos mais importantes, que é sobre um casamento infeliz. Um casamento infeliz. O texto nos diz a respeito de Nabal, cujo nome quer dizer louco. A sua própria esposa disse a Davi, dizendo o seguinte: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele, e a loucura está com ele. Na verdade, Nabal, do ponto de vista econômico, era um homem muito próspero. Diz que ele tinha aqui, nas suas possessões, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, mas o bem precioso que Nabal possuía era a esposa, e ele não se deu conta desse fato. O nome da sua esposa, Abigail, diz que ela era uma pessoa sensata, era formosa e sensata, sensata e formosa. Ele era duro e maligno em todo o seu trato. Era um daqueles homens boçais, rico, dado à embriaguez, mas possuía muitos bens. E nós vemos que essa união foi uma união completamente infeliz. Todos os lares passam por problemas, têm problemas, e às vezes problema financeiro, de outra natureza, mas o problema mais grave é o problema conjugal. E a nossa igreja tem feito alguns trabalhos dessa área, aliás, tem feito já há algum tempo, trabalhos muito bons. Eu encorajo os irmãos a participarem, a fazerem convites para os encontros, que nós chamamos de encontros de casais. E o casamento é assim, às vezes a pessoa sonha com uma viagem, e ela vai economizando,
e vai pensando, olha, está chegando, né, o dia dessa viagem, uma viagem muito boa, e ela estuda sobre as comidas daquela região, e quando chega a época, às vezes as coisas dão todo errado, né? Às vezes o clima não é favorável, e acontecem algumas coisas, e o sonho acaba sendo melhor que a própria realidade. O sonho foi melhor do que aquilo que a pessoa sonhou. Isso pode acontecer também no casamento. E eu vou dizer aos irmãos que é de quebrar o coração quando alguém se casa com quem não ama, ou pensava amar, e a pessoa passa às vezes a vida perguntando como teria sido se eu tivesse casado com aquela pessoa, ou tivesse casado com uma outra pessoa e não com a qual estou casado atualmente. Isso é alguma coisa muito dolorosa, porque a pessoa sonha, fala que o ideal é o casal envelhecer junto, criar os filhos, e ter uma vida boa, que o lar seja, na verdade, uma antecipação dos céus, não obstante as lutas, mas que seja realmente um ambiente onde esteja a presença de Deus, em que haja perdão, onde haja bondade, onde haja delicadeza. E daí a pessoa vai vendo que alguns se separam, alguns se divorciam, e ela fala, por que não seria? Por que será que eu não posso me divorciar também, né? Por que eu não posso me separar? Aliás, a minha amiga, o meu amigo, todos estão se separando, e por que eu também não poderia agir dessa forma? Meus irmãos, Deus tem permitido alguns fatos assim, não é da vontade de Deus, mas Ele tem permitido que isso aconteça, e os cônjuges então acabam conhecendo, pelos anos, a fraqueza uns dos outros, e quando há um desentendimento, e sempre esses desentendimentos são constantes, a pessoa pega aquela lista enorme e começa a falar os defeitos um do outro. Isso é um desastre, principalmente para os casais que têm filhos. Isso é um problema, inclusive, para a igreja, porque as pessoas às vezes vêm à igreja, eles participam, eles gostam dos hinos, alguns podem até ter cargos na igreja, mas os filhos vão crescendo, e nesse ambiente terrível que vai levá-los a muitas dificuldades. Eu diria que um casamento desastroso, um casamento infeliz, ele começa lá, a descoberta é logo quando a pessoa vê que ele não casou com aquela pessoa que aparentava ser uma boa pessoa, às vezes no tempo do namoro, porque no namoro tudo é fácil, E então ele diz assim, bom, mas não é a mesma pessoa, era diferente no tempo do namoro. Nós temos um caso de alguém na Bíblia que casou às escuras, foi enganado, ele já tinha enganado muitas pessoas e passou por também, acabou sendo enganado, Jacó, que ele pensou que estava casando com a mulher dos seus sonhos, no caso Raquel, e no dia seguinte ele amanheceu com outra, que era Lia. Então nós conhecemos o poema de Camões, que disse que ele teria que trabalhar 7 anos por Raquel. Ele disse que trabalharia muito mais, se para tanto amor não fosse tão curta a vida. E isso acontece, não esse erro às vezes da pessoa, no sentido assim, mas da personalidade. Ele pensa estar casando com uma pessoa, e na verdade ele se surpreende e fala, não, eu casei errado, eu casei com outra pessoa, não é possível. Porque o comportamento no namoro, a pessoa tenta impressionar, a boa aparência, a pessoa é aciada, cuida da higiene, e depois que casa, alguns falam, não, eu posso descansar, eu posso relaxar agora. Então é uma pessoa descuidada, e então o outro diz, bom, eu creio que não me ama mais, porque mudou muito, é uma pessoa agora diferente, não existe mais amor. Ou também quando surgem os problemas próprios, que surgem para todos nós, para todas as famílias, os problemas de saúde, algumas vezes problemas financeiros,
Há pessoas que um valoriza mais os parentes que o próprio cônjuge. Então surgem problemas físicos, Alzheimer. E quando a pessoa não tem o temor de Deus, ou ele não entende a natureza do casamento, quanto à sua importância na sua origem, né? Na sua natureza, nas suas consequências, normalmente existe o abandono. Por isso que casamento não é para criança, não é para pessoas imaturas, e é muito melhor ser solteiro do que ser mal casado. E também os problemas de comunicação. Quantos, às vezes, se tornam rabugentos, né? Há um problema sério de comunicação. Quando um ou outro deseja conversar, o outro está sempre na defensiva. E quando não há mais jeito, às vezes o outro vai para a televisão. Então fica vendo televisão porque é muito triste, não há diálogo, não há comunicação. Ou também quando o trabalho é colocado em primeiro lugar na vida. Todos nós precisamos trabalhar, né? E quando o trabalho é colocado antes da família. É como pegar a família e colocar no banco de trás, né? E o motorista vai ali sozinho, deixa a família, esquece a família. Meus irmãos, eu daria tudo, né, para o relógio voltar, para que eu tivesse sido mais sábio. Eu sei que eu precisava pregar, nunca tive ninguém para estar me olhando, principalmente no campo missionário, mas eu sentia que era minha responsabilidade, que eu tinha que pregar e que o trabalho precisava caminhar. Mas eu teria pregado, acho que até melhor, se tivesse sido um tanto diferente. Porque, de repente, a gente tem uma filha que sai de casa rapidamente, os filhos saem rapidamente, né? E então nós vemos que é importante nós pensarmos hoje, né? Como que nós vamos viver para a glória de Deus e para a felicidade do outro. E na verdade, foi realmente, a gente tem muitas justificativas para isso, nós andamos muito ocupados. Eu confesso aos irmãos que, eu creio que não fui o extremo, mas eu poderia ter sido uma pessoa diferente da que fui, e eu tenho que carregar isso comigo. Ou também quando um dos cônjuges perde o interesse espiritual. Acontece muito. Os dois às vezes começam, tem pessoas, nós temos pessoas aqui, que os cônjuges são boas pessoas, mas eles vêm sozinhos às igrejas. Tem alguns que desde que cheguei aqui estão aqui firmes, né? Porque nós não podemos converter o outro, obrigar o outro, é Deus quem trabalha nos corações, mas quando às vezes os dois são crentes e um perde o interesse, e aquele começa a olhar o outro de uma maneira muito diferente, em vez de orar, de cuidar, de dar testemunho, de ter paciência, ele começa a mostrar o dedo, a levantar o dedo. E nós sabemos que essa é a função de Satanás, ele é acusador, não é? Nós temos que ser como Jesus, e principalmente é uma luta que vale a pena, quando um cônjuge, mesmo que ele avançou mais espiritualmente, que o outro teve um retrocesso, ele lutar para que possam caminhar juntos e voltar realmente a seguirem juntos, né? Não só nas coisas normais da vida, no trabalho e tal, mas principalmente, em primeiro lugar, com referência às coisas de Deus. Também, a pessoa às vezes se coloca numa vítima, isso acontece com muitos, né? E já ouvi muito isso, e eu não fico censurando, mas como que eu pude casar com uma pessoa assim, né? Como que Deus permitiu que eu casasse com um monstro insensível? Nabal, diz, ele fazia jus a seu nome, a loucura estava ligada ao nome dele. Diz que era um homem de duro trato. É muito difícil, né? O marido principalmente tem que ser delicado com a mulher. E a mulher também deve saber honrar o seu marido, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso, mas essa pessoa se colocar de vítima, né? E a pessoa diz, bom, agora é tarde, né? A pessoa sente-se presa, chega a pensar em divórcio, como eu falei, mas o divórcio nunca foi da vontade de Deus. É uma das coisas mais tristes que pode acontecer.
foi permitido excepcionalmente por causa da dureza do coração do homem. E, ademais, Cristo e a igreja, né? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, não se divorcia, a igreja e Cristo não se separam, não se divorciam. Nós não podemos caminhar por esse sentido, porque houve, inclusive, um erro, né, no casamento. E o que fazer, então? A pessoa que está numa situação como a que nós estamos nos referindo aqui, ela deve buscar uma intimidade com Deus, conhecê-lo profundamente, profundamente. Eu sei que a pessoa é crente, mas através de uma experiência dolorosa que Deus tem permitido na vida de muitas pessoas, deve não ser um meio para afastar, mas para que ela possa se aproximar de Deus. E talvez no meio de sofrimento dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi por causa do casamento infeliz de Abigail, né, e Nabal, Deus interveio nessa situação. Deus interveio. Ela tinha feito tudo o que era possível. Ela procurou o melhor momento, porque tem pessoa, marido, que tem que esperar o melhor momento para falar, né? Esperou o melhor momento, mas ele não podia ser contrariado, né? Acabou morrendo, né? Deu um ataque cardíaco nele. Mas ela sempre procurou com muito jeito. Eu tenho pena de algumas mulheres que vivem pisando em ovos. Algumas mulheres pisaram em ovos a vida toda, porque o marido era duro, né? Como diz aqui, era um homem de duro trato, difícil. Quando Jesus disse a Zaqueu: hoje convém pousar em tua casa, ele quis entrar na casa de Zaqueu, não é na casa, vamos dizer assim, física. É claro que ele entrou na casa de Zaqueu, né, onde mora a família, porque ele quer encontrar a família, quer encontrar um marido, né, quer encontrar a esposa, quer encontrar os filhos, e esse tem sido o maior problema. E uma igreja onde as famílias realmente são fortes, são unidas, é uma igreja abençoada. Mas quantos problemas de família nós temos tido, né? Uma das coisas que as pessoas dizem hoje que me deixa perplexo: eu vou dar um tempo. Não existe um tempo, né, para os casados. Para o namoro, pode se desmanchar o namoro até na porta da igreja ali, né? Mas o casado, ele tem realmente, casamento é uma aliança, e no dia do casamento é aquela beleza, né? Tem gente que gasta desnecessariamente, né? Ou poderia até usar o dinheiro para uma viagem, mas faz uma festa excessiva e tantas coisas, depois ficam endividados, e a pompa, toda a aparência. O importante é que o casamento seja abençoado por Deus e que o casal tenha equilíbrio, né? Então, esse casamento infeliz, se não houver jeito, né, a pessoa receberá uma recompensa no dia do tribunal de Cristo. E alguém diz assim: bom, mas eu não estou interessado em recompensa. Não está interessado agora. Mas vai chegar o dia que isso vai ser muito importante para as pessoas que viveram o seu papel, a sua parte, de maneira digna e firmado nos preceitos de Deus. Deus pode repentinamente agir na vida de uma pessoa e ela sentir realmente que vai levar esse casamento. Ela pode dizer: eu não estou bem, eu preciso de respeito, preciso de admiração, eu preciso ser amado. Eu não posso obrigar as pessoas a virem juntos, porque às vezes acontece um problema, a pessoa quer obrigar o outro. Não, cada um dará conta de si, e o casamento é para gente responsável, né? Porque o dia que vieram aqui, eles disseram sim espontaneamente, né? Até assinam um termo lá. Mas essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito. E se a pessoa se deixa tomar pela amargura, Satanás vai entrando, né? E aí se torna uma situação intransponível do ponto de vista humano, porque a pessoa não abriu para o Espírito Santo. Mas a vontade de Deus é recuperar esses casamentos. Alguns sinais já estão muito claros sobre casamentos desastrosos ou casamento infeliz.
já estava ali no começo e às vezes a pessoa não percebeu, não é? Primeiro, o casamento muito rápido. Estava conversando com uma jovem, pastor, o que o senhor me aconselha? Eu falei, estude, né? Espere em Deus, não se apresse, né? E quando a pessoa quer casar, não ouve mais a ninguém, né? Ele quer casar simplesmente, né? E é como algumas pessoas que querem entrar para a igreja, querem entrar de repente e tal, e do jeito que entram, às vezes saem, né? Não, nós precisamos ter um exame, né? Colocar diante de Deus, um preparo. A família é muito importante, né? Nesse aspecto. Eu não apresento minha família como perfeita, meus irmãos, e tem muito que aprender, né? E estou dizendo até aos irmãos que se eu pudesse voltar atrás, eu seria pessoa diferente, mas a minha responsabilidade agora é hoje. O passado só é o perdão que nós temos que pedir a Deus, né? Então, não dá certo às vezes por falsas expectativas. Às vezes a pessoa não recebeu muito carinho da mãe ou do pai, e ele quer encontrar uma mulher, uma moça que seja igual à mãe, né? Ele parece que não está querendo uma esposa, ele quer uma mãe. Ou a moça não quer um esposo, quer um pai, né? Mas as coisas não funcionam desse jeito. O casado pela boa aparência. Nossa, ele é um gato, né? Assim que a pessoa fala, né? Ele é um gato, né? E outro fala, olha como ela é. Eu vou impressionar as pessoas, eu vou impressionar meus pais, meus parentes, né? As pessoas nunca pensaram o que ele realmente, não que os outros pensam, que os parentes e o que vai impressionar as pessoas, o que ele realmente pensa. E, às vezes, não somos contra a beleza quando ela está a serviço de Deus, né? Esther, cujo nome quer dizer estrela, era uma estrela, né? Era bonita, né? Moisés era uma criança formosa, por isso Deus usou a beleza, né? Mas a Bíblia diz também que a formosura é passageira, enganosa é a graça e vã a formosura. Às vezes eu fico muito triste, às vezes tem um rapaz muito bom e a menina vai, ela não quer aquele rapaz, ela termina querendo namorar, às vezes um canalha, né? Ou às vezes o menino também tem uma moça muito boa, crente, mas parece que as pessoas não olham os aspectos espirituais, a vida, né? Como deveria ser, como vão ser os dias futuros. Outros se casam a questão do sexo, né? Lutero diz que o sexo ele pode levar uma pessoa ao casamento, mas ele é a primeira coisa que pode ajudar, mas é a última que vai manter um casamento unido. Esse amor eros, se ele não tiver o ágape, né, permeando esse relacionamento, o amor verdadeiro, o amor de Deus, né, então isso realmente não vai funcionar. Então as pessoas ficam buscando a perfeição. Hoje os ídolos são aqueles que se casaram muitas vezes. Eu fico vendo no meio político, quantos estão ali, eu não quero dizer nenhuma palavra que entristeça alguma pessoa divorciada, né, e aqui nessa noite, mas a gente vê que não é exceção, é regra praticamente, né? Muitos não puderam administrar suas próprias casas, né, e estão à frente da nossa nação, né? Pessoas que não têm realmente o temor de Deus. Então, a pessoa vai tentando, porque tem uma insatisfação espiritual com a mulher samaritana, né? Jesus tocou direto na ferida dele, vai chamar teu marido. E ela falou, não tenho marido. Olha que essa mulher podia ter todo defeito do mundo, mas ela tinha uma coisa, ela era honesta. Jesus falou, você disse bem, né? Você não tem, porque você teve muitos aí, e esse que você tem não é teu marido, né? Então, esses casamentos vão para a ruína, né? Alguns são tão namoradeiros, né, namoradeiras, que às vezes acabam casando, né? E de repente aí e acabam casando errado. Mas eu acredito, meus irmãos, que mesmo um casamento difícil pode transformar numa bênção na vida do crente. A Bíblia diz, se um não quer separar, não se separe. Seu marido não é crente, e você é crente,
Você fala, mas eu quero servir o Senhor. Mas se ele não quer separar, não precisa separar dele. É muito triste separação. Né? E esse pode levar você a uma intimidade com Deus. Porque quando nós temos um problema na vida, esse problema pode nos tornar mais próximos a Deus. Porque nós estamos tão ocupados com tantas coisas. Às vezes não temos tempo para ler a Bíblia, para orar. Tem uns que não têm tempo para vir participar da Santa Ceia, para se congregar, para buscar as coisas de Deus, mas querem que Deus se preocupe com ele. E às vezes a maneira de Deus se preocupar é permitindo alguma coisa. São Paulo tinha uma coisa que era muito ruim na sua vida. Ele foi, eu orei 3 vezes. Meus irmãos, eu tenho um problema. Um dia no céu, se nós pudermos conversar, vamos receber que o pastor não é tão completo como posso imaginar, né? Eu já orei mais que 3 vezes, talvez muitas vezes, nem sei, perdi a conta. Ainda não tive a resposta, talvez do jeito que eu gostaria, mas a verdade é essa, que quem tem um problema, Deus pode chamar a atenção, e eu não sei se remédio vai reviver o seu casamento, mas pode reviver a sua vida espiritual. E a vida espiritual, ela é personalíssima, é sua, não é... Você não pode responder pelo outro. E se Deus pode chamar a sua atenção através de coisas difíceis, tem coisas que não mudam, tem pessoas que nunca vão mudar. Tem pessoas que, nas igrejas, tem pessoa que tem que ser simplesmente amada, orar, e a gente não percebe nenhuma mudança, e gostaria que houvesse mudança, e eu sei que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Mas esse casamento pode abrir um caminho maravilhoso. Não tente mudar seu cônjuge. Tem uma coisa assim, quando eu mudo, minha esposa muda, e quando ela muda, eu mudo. Comece por você. Há um cântico aqui na igreja que nós às vezes não paramos para pensar. Ele diz, a começar em mim. Não deixe para amanhã. Se você tem um problema de relacionamento, principalmente na área conjugal. Porque isso é um dos pontos mais sérios, é por isso que a sociedade está como está. Então, não espere que o outro mude, comece por você. E você acha que isso não vai acontecer, né? Não fique apontando o dedo para o outro, mude você mesmo. Né? E a Bíblia diz, eu não preciso reler esses pontos, né? Diz, as mulheres serem submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai a vossa mulher. Esse Efésios fala do servo, né? Servo, seja obediente aos senhores. Filhos, honrai vossos pais. Mas no caso do marido e da mulher, é porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Eu vi uma ilustração, não vou me reportar aqui essa semana, né? Na reunião de oração de quinta-feira, que eu sondei meu coração, porque às vezes não parece que nós somos orgulhosos. Nós gostamos de discutir, de estabelecer as nossas justificativas, o que nós julgamos nossos direitos. Nós não somos capazes de nos humilharmos. Né? E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Ah, mas como é que eu vou resolver o problema? Se você não se abrir diante de Deus, não tem resolução. Porque aí são 2. Né? Dia do casamento pergunta para um, pergunta para o outro. E assim outros relacionamentos também. E a pessoa diz, mas não precisa dizer para mim que eu sou um homem, eu já tenho filho, sou casado, sou uma pessoa experiente, como que eu devo amar minha mulher, como que eu devo cuidar da minha família. Né? É homem por quê? Porque é mais forte que os outros? Né? Ou porque é capaz de seduzir mulheres? O homem é realmente aquele que teme ao Senhor, né? Que se dobra diante da vontade do Senhor, que constrói o seu caráter. E Paulo disse, quando eu vim a ser homem, eu deixei das coisas de menino. Porque a pessoa pode ser homem e pode ser uma criança, né? Teimoso, egoísta. E se Deus não trabalhar na nossa vida, meus irmãos, o homem é cruel e é destrutivo. É destrutivo. Então, ame o seu cônjuge, não importa o que tem sido. Às vezes você vai levantar e falar, poxa vida, mas será que eu tenho que amar, né? Não,
ame o seu cônjuge. Né? Não existe um casamento perfeito. E ame a Jesus Cristo, que ama a cada um de nós. Né? E vão perceber que às vezes não, vão concluir que o espinho é parte de uma rosa bela e perfumada. Que esses problemas que surgem na nossa vida, sejam quais forem, né? No lar surge muito, problemas de finanças, de saúde, problema físico e tantos outros. Mas vale a pena, né? Quando nós colocamos diante de Deus, dizer, Senhor, eu estou enfrentando essa situação, e o Senhor pode mudar a minha vida, eu não consigo mudar outra, eu apenas posso começar, né, a mudar a minha vida, então Deus vai mudar o outro. Jesus disse a Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Jesus quer entrar no nosso lar. Abigail, às vezes é o inverso, mas no caso era assim, né? Abigail era formosa, era sensata. Leiam esse capítulo 25 para ver essa história maravilhosa. E ele era um homem rico, mas de duro trato. E bêbado, né? Porque a alegria de muitos homens é realmente a bebida alcoólica. Quando a nossa satisfação deve estar em Deus e numa vida conjugal, numa vida familiar, se não é perfeita, mas caminharmos e lutarmos e pedirmos a misericórdia de Deus para que tenhamos uma vida familiar melhor. Que Deus nos abençoe.